Ai, Jesus amado, eu sei que vocês estão doidos, mas doidos, né, pra eu ver falando desse jogo. Tem muita coisa pra comentar, né? Sobre esse goleiro maravilhoso que o Chelsea confia mais uma temporada, né? Porque assim, né, o Robert Sanchez, né, é um cara muito inteligente, né? Essa falta tática dele aos 3 minutos de jogo, né? Em um momento que assim, tipo, você prefere ser expulso, deixar o time com a menos, do que sofrer um gol agora, porque claramente tem pouco tempo pro United jogar. O que dá pra se fazer em 87 minutos de jogo mais acréscimos? Imagino que nada, né? Tem também o nosso maravilhoso técnico Exumaresca, né? Tipo assim, que ele perde o jogador por expulsão, né? E aí o que eu faço nesse momento? Eu tô com um a menos, né? E o que é que eu faço para machucar o time no contra-ataque? Já sei, vou tirar os pontas de velocidade, né? Que tem qualidade de drible, de condução de bola, e deixar o time só com zagueiro, ala e meio campo. Aí no final você depende do quê? Do jogador de zaga fazer um gol de cabeça, que foi o que acontece com o segundo tempo com o Chalobah. Tem atacante no final que resolve. Aí tem que colocar quem? O Tyreek George? É falta de respeito com o torcedor do Chelsea, é falta de respeito com o Mark Gill, que chamaram de volta pra nada, né? Porque assim, se o cara não vai usar o centroavante que eles chamam de volta nesse momento pra colocar o Tyreek George, é um negócio que é inacreditável e desrespeitoso, porque o Tyreek George nem nos planos do Chelsea estava. Ele quase foi vendido pro Fulham de maneira definitiva. Só não foi porque o Fulham cancelou de última hora, porque não tinha conseguido vender um jogador X, aí não ia entrar nos cálculos de fair play. Mas a tendência era que o Tarek George fosse vendido em definitivo, não era nem para ele ser opção. E aí a gente vê também 90 milhões de euros, ou até mesmo de libras, sei lá, né? No banco para ponta esquerda. E quem é o ponta esquerda titular? Um garoto de 18 anos, o Estevão William, né? Tem muita coisa pra gente questionar nesse jogo, né? A primeira coisa a falar do Manchester United, porque aqui eu não vou fazer o vídeo só do Chelsea, né? O United continua insistindo naquela formação deles, Bruno Fernandes de volante, etc. Mas vou dar aqui o braço torcer, né? Hoje funcionou. Antes mesmo da expulsão do Robert Sanchez, era um domínio impressionante do Manchester United, trabalhando com muita velocidade. Foi um jogo bem mais rápido, surpreendeu bastante o Chelsea. Não à toa é o lance que eles criam pro Sanches ser expulso. É uma jogada muito bem trabalhada, usando bastante as linhas ali do Maresca, tentando usar a linha de impedimento e usando o tempo certo, né, pra conseguir se adiantar, quebrar as linhas de marcação. E, assim, eu não acho que o United fez uma partida 10 de 10, né? Mas comparado à média que a gente viu na temporada, é fácil a melhor atuação deles. Mas o problema do Manchester United eles fazem 2 a 0, estão com um a mais, o jogo tá sob controle, mas o Casemiro é expulso. Aí o jogo fica 10 a 10, entende? Talvez se o Maresca fosse melhor em substituir, em ler o jogo ali nesse momento, o jogo poderia ter se complicado muito, porque no final 2 a 1, né, o jogo ficou bem perigoso sem necessidade. Pela maneira que o jogo se apresentou, pro United já ter matado tudo no primeiro tempo, porque o Chelsea estava completamente perdido e o United perdeu muitas chances. Não acho que esse esquema está extraindo o melhor dos jogadores, né, mas a verdade é que a diretoria tá comprando a ideia, ou a torcida, pelo menos no Old Trafford, compra a ideia, defende o Rubem Amorim, então assim, vai insistir nisso. Porém, eu digo, né, ele tem que conseguir vaga na competição continental. O United não gastou quase 300 milhões pro cara ainda vender um sonho de um futuro próspero, né, ele tem que entregar. Esse time tem que produzir de maneira imediata em algum momento. Porque até agora o trabalho é ruim. Hoje foi um jogo melhor, etc. Uma vitória num clássico, mas assim, ainda essa vitória que parecia bem dominante, positiva, no final quase virou um empate. Isso um time que, como eu disse aqui, mexeu mal, teve vários problemas. Esse jogo ainda ficou em aberto. Então, nesse resultado não pode ser o parâmetro ainda de uma virada de jogo. Eu acho que tem que ver mais do United antes de cravar que esse time vai conseguir ir além, entende? Tem muito mais para observar, ainda não tô convencido do Rubem Amorim, mas de qualquer maneira, veio a vitória, gol do Casemiro, mas expulso, atrapalha o planejamento pro próximo jogo. E é claro, a gente tem aí o gol do Bruno Fernandes, 100º gol dele no Manchester United. O United tem que agradecer um jogador desse, né? Porque, olha, é um jogador de qualidade absurda. É um cara que, assim, não importa as dificuldades que o clube tá passando, ele tá ali jogando dia após dia, tentando dar o máximo de si. United tinha que construir ali, tipo, fazer de tudo pelo Bruno Fernandes. A verdade é essa. O jogador dá de tudo ali. Pode estar jogando volante, pode jogar meio atacante, pode jogar o que for. O cara entrega 100% e ele dá, assim, sangue, suor e lágrimas por esse clube dentro de campo. Agora, falando do Chelsea, né? Primeira coisa aqui, Robert Sanchez, né? Esse jogo é uma definição do mercado do Chelsea que pode ter seus acertos, mas eu fico olhando pros erros também, né? Porque, assim, hoje eu tava olhando o Tottenham, tem Kudus e Xavi Simons jogando bem no final do segundo tempo, pensando, poxa,
O Chelsea perdeu essas duas contratações. Por quê? Para contratar Gittins e Garnacho? Ah, porque o Garnacho é mais barato. O Garnacho é fraco. Eu não tô nem aí. Podia custar 10 centavos, eu não contrataria ele. De novo, eu não vejo lógica nisso. E mais do que uma contratação de jogador, assim, se ele fosse realmente uma joia incrível, o United não ia abrir mão dele, não ia vender para um rival. A questão que eu coloco é, o Maresca não parece confiar nele? Por que o Tariq Jorge tem que entrar antes, gente? O cara que ia ser negociado pro Fulham? Porque esse cara é mais confiável que o Garnacho. Não tem desculpa, porque, meu Deus, né, ele tá sem ritmo, porque o Manchester United eu vou colocar pra inventar. Gente, isso não cola. Se o cara gosta, confia nele, ele estaria jogando desde o início. De novo, não é que é apenas o Tariq Jorge entrou e o Garnacho ficou lá mofando no banco. Tem mais. O Estevão jogou de ponta esquerda no início do jogo. Era o Estevão que tava ali, não era o Palmer, não era o Neto. E é bizarro isso. Um garoto de 18 anos, você tem que jogar do outro lado do campo, fora de posição, que já é errado. E aí, esse cara tá virando ali, tipo, tendo que fazer essa função porque o técnico não confia no Garnacho num clássico? Isso é grave, entende? Eu não confio no cara num clássico, eu não confio no cara num jogo desses. Mas confiar quando? Jogo pequeno, vocês contratam o cara pra jogo pequeno. De novo, eu falo, falta de senso de prioridades, né? É um jogador fraco, é um jogador que tem ali seu potencial, mas assim, viver de futuro, viver do amanhã, é uma sacanagem, né? O time acabou de ser campeão do mundo, né? Ok, teve chaveamento que ajudou e tudo isso, né? Mas a verdade é, ganhou ali, mostrou potencial, mas era pra atacar e contratar gente pra resolver, e não necessariamente veteranos. O Simmons é um jogador que tem 22 anos. O Kudus não tem 25 ainda. Esses caras são jovens. Não é a idade que impediu a contratação deles. É falta, de novo, de ambição de que achar que vai, tipo, destravar. Não, eu achei esse cara no mercado. A melhor contratação do mercado é o João Pedro. E o João Pedro o quê? Já tem mais experiência, já é mais testado, já é mais comprovado. E ele ainda surpreende que ele é muito melhor do que a gente estava imaginando. Mas é só isso, né? Tipo, assim, eu fico pensando, o Rafael Leão, por que não contrata o cara de 26 anos? Não é idoso. Pode jogar. Alguém me convence que Gittins e Garnacho dá um Rafael Leão? Não dá. Gente, assim, ninguém olhava pro Gittins que esse cara em todo, só o Chelsea. E assim, o Dortmund aproveitou que o Chelsea foi trouxa e pediu mais. O Chelsea pagou igual o trouxa, o cara nem hoje pode jogar. O Tariq Jorge entra antes dele. Então, é patético, né? E o Sanches aqui, gente, olha, a chance de contratar o Mike Manhã e não contratar porque não quer pagar 25 milhões de euros, cara, isso aí já me revoltava, assim, bastante. Mas agora, ficar com o Sanches, gente, assim, tratar o público como idiota, porque ele tem algumas grandes atuações. Se ele fosse todo ruim e ainda insistisse nele, ainda é pior. Tecnicamente, ele pode dizer que ele é ok, mas assim, intelectualmente, não. Esse tipo de jogada, eu falei aqui, eu fiz a piada do sarcasmo aqui, 3 minutos a 87 minutos pela frente, né? 4 minutos de jogo, gente, você aceita o gol. Você aceita o gol, não é precisar. Sabe o que é o pior de tudo? Não é apenas que saiu, é a violência que dá entrada lá no Melbu. E eu fico chocado que a Premier League ainda prejudica o Chelsea, falando que ele só vai ser suspenso por um jogo porque ele parou uma chance clara e não vai colocar ele por conduta violenta. Pra mim tinha que ser ambas as punições, 4 jogos de suspensão pro Sanches, ia dar uma lição nele e beneficiar o Chelsea com 4 jogos dele fora dos gramados. Cara, assim, eu fico pensando, né, tipo, como é que pode um troço desse? Não é a primeira vez que ele toma decisão idiota. E essa decisão idiota aqui é pra cair o cu da bunda, velho. É sério mesmo. Num clássico fazer um negócio desse. Chegou todo atrasado, não era o momento. Era hora de ficar no gol e tentar confiar nas habilidades dele, mas nem isso o cara é capaz de fazer. Eu acho que ele confiou que ia chegar na bola antes do Mbeubu. É inacreditável, né? E aí, tem as substituições, o cara vai pra 5 zagueiros, assim, tira os pontas rápidos que podem ligar contra-ataques, capacidade de drible, condução de bola, e tira esses caras desse time lotado de defensor e meio campista. Aí fica dependendo do Reece James acertar um cruzamento mágico, do Chalobah fazer um grande gol de cabeça, porque o Chelsea não tem jogadores extraordinários no jogo aéreo, não tem ninguém ali, tipo um Osimhen, etc. Não tem nada disso. A questão é, faltou estratégia, faltou inteligência. Foi realmente uma atuação trágica do Maresca, mas assim, eu entendo que o mercado falhou com ele. Essa diretoria de futebol do Chelsea ficar só apostando em promessa, poderia ter trazido um zagueiro, titular. O Arsenal trouxe o Hincapie, trouxe ali também o Herrera, né, tipo, o Mosqueira, né,
Cara, todos os dois jogando bem, baitas contratações, e aí o que acontece? O Chelsea deixou isso passar. O Chelsea poderia ter contratado Donnarumma, não contratou, ficou lá pro City. Então, assim, o Chelsea poderia ter feito boas contratações na janela. A diretoria falhou. Mas o Maresca também tem que ter um pouquinho, né, de bom senso e colocar os jogadores para jogar nas posições dele e usar quem tá à disposição para a posição dele também. Eu não acho, eu acho assim, inconcebível que o Mark Gill não receba um minutinho sequer. Já era absurdo na última temporada com o Jackson esfaqueando a bola dentro de campo, já era para ele ter jogado muito antes. Tanto é que quando ele jogou, acabou infelizmente machucando, ele foi bem melhor. Eu não vou. O cara tem que jogar muito mal, quebrar a bola com o pé, antes de eu julgar e falar, não, tá certo o cara não jogar. Pra colocar o Tarek George antes? Ah, sinceramente, né? E a diretoria de futebol do Chelsea também contratar jogador que o técnico claramente não pediu. Alguém me convence que ele pediu Garnacho? Alguém vai pegar, não, eu tenho todo o dinheiro do mundo, vocês vão gastar 320 milhões, eu quero Gittens e Garnacho. Vocês acham mesmo que o Maresca pediu esses caras? Você acha que, assim, de todos os atacantes do mundo, ele ia pedir Garnacho? Por esse vídeo é isso, tá? Se eu continuar, eu acho que eu vou passar um pouquinho do ponto. Então, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E até o próximo vídeo.